Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu venho hoje, novamente ministrar aqui os louvores que tocaram em meu coração. E eu queria deixar só um recado breve antes de darmos início, porque os louvores que eu escolhi já falam por si só. Então, eu gostaria de pedir para vocês um pouco da atenção de vocês para o seguinte quesito. Nós não estamos vivendo hoje mais em um mundo que acredita que a nossa fé, o nosso cristianismo é correto. Se vocês pararem para perceber, a população ou grande massa começou a achar que nós somos o errado. E eles estão vindo, e quando eu falo eles, é os demônios. Os demônios estão vindo e estão vindo furiosos. Querem atacar nossa família, querem atacar nosso lar, e agora estão vindo com os nossos filhos. Irmãos, eu sempre bato na mesma tecla, e o irmão Cláudio postou no grupo dos homens a palavra do pastor Martin Luther King, que ele fala: o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O povo de Deus tem se calado, e chegou a hora da gente tomar uma posição. Escolha que lado vocês estão, escolha se vocês querem Deus ou não, porque o noivo vem. Amém. Jesus está na porta. E ai de mim, ai de vocês, se vocês não entenderem que chegou a hora. Sabe, irmão, eu vejo Paulo, os apóstolos, eu quero é Deus. Não, mas você vai ser esquartejado, você vai ser crucificado, você vai ser apedrejado, eu quero é Deus. Falta coragem para o povo de Deus, porque a gente se cala para não falar: não, isso daí vai me dar mó confusão, vai me dar mó dor de cabeça. Parece que a gente esqueceu quem está com a gente. Se estamos com Ele. E é por isso que eu escolhi os louvores de hoje. Sabe, na questão de vocês entenderem, poxa, hoje a gente vai ceiar, hoje a gente vai relembrar tudo que Ele fez por nós, para a gente poder estar aqui. Para a gente poder um dia ter a oportunidade de estar com Ele no céu. E o que a gente tem feito? No último louvor de hoje, se você entender e quiser realmente fazer esse voto com o Senhor, vai ter um determinado momento que a gente vai declarar como a noiva de Cristo, que diz que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não importa o momento, não importa a situação, eu estarei contigo. Aleluia. Eu quero é Deus. Então, se imponha, irmãos. Vocês têm orado com seus filhos todas as noites? Se não tenha, volte. Se nunca orou, comece. Ah, mas o meu filho tem 27 anos, está debaixo do seu teto, é seu filho, e você tem a ousadia do Espírito Santo para poder abençoá-lo. Aleluia. Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai glorioso, diante do Senhor, Senhor Deus, eu coloco, ó Pai, este culto, Senhor Deus, em suas mãos, ó Pai, te pedindo que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Pai, para estar neste lugar, Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, de nossos medos. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, ó Pai. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede, que nos
prende, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, nos trancafiando, Senhor Deus, na intimidade do inimigo, na intimidade do pecado. Eu quero estar na intimidade com Deus, eu quero estar com o Senhor, eu quero sentir o fogo do Senhor, ó Pai, se derramando sobre a minha vida. E como em Pentecostes, Senhor Deus, eu quero que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, faça toda a diferença no meu lar, na minha casa, nos meus filhos, Senhor Deus, aonde quer que eu vá, onde quer que eu pise, ó Deus. Que possamos ter essa ousadia, que possamos, Senhor Deus, realmente, ó Pai, erguer nossas vozes e falar com o Senhor, ó Pai. Livra-nos de todo mal, ó Pai. Fale grandiosamente, Senhor Deus, a vida de cada um que aqui está. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos nos pôr de pé, igreja, vamos louvar e adorar ao Senhor. Aleluia. Oh Deus, aqui o Senhor está. Aqui o Senhor está. Manifesta a tua graça, a tua presença, Senhor. Eu não vou me calar, Jesus. Eu adorarei ao Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Oh, vem, Senhor Jesus. e como em Pentecoste, Faz de novo em nossas vidas, faz de novo no coração, ó Deus. e enche-me de Novo. Peça ao Senhor, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como Deus, ó Pai, fogo, toca os corações, ó Pai, que possamos sair da e como em Deus, Pentecoste, encontre pessoas, ó Pai, dispostas a adorar ao Senhor, ó Deus. e enche-me de novo. Em nome de Jesus. Eu adorarei, ó Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei, ó Deus da minha vida, que me compreende Aleluia. sem nenhuma explicação. Diga, Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh, Vem como em na minha casa, Pentecoste, no meu lar, em minha família, nos meus filhos, e enche-me de novo.
declara Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce aqui, Senhor. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Só a igreja do Senhor declare: Espírito, Espírito, que é a sua igreja, Senhor, é a sua igreja, Pai. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Clame ao Senhor só mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Espírito, é o seu povo que clama por ti, ó Deus. E enche-me de novo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar em sua casa, em sua vida, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Aleluia. Manjito. Pode se sentar, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. O Elon pegou todos nós de surpresa, a mim também, mas vamos ir para a ceia do Senhor. Obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos por terem vindo nesse segundo domingo do mês de julho, onde nós vamos ter a ceia do Senhor, realizando esse ato memorial, essa ordem de Jesus Cristo a todos nós, de estar ceando, tomando, comendo o corpo de Cristo, tomando o vinho que representa o sangue do Senhor, esse sangue que traz para nós essa nova aliança até que Ele venha. Então, Deus abençoe a todos que estão aqui e a todos também que não puderam vir, mas que vão ceiar juntamente conosco logo mais no culto, às 18 horas em sua casa, que o Senhor possa estar os abençoando em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 23. Os irmãos que vão me ajudar aqui na ceia, por favor, já tomem seus lugares aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Podem pegar, por favor. Alguém pega o pão, alguém pega a bandeja com o cálice. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ter o louvor no momento da... Então os irmãos também podem subir, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei,
Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar e assim está abençoando o cálice e também o pão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas, por cada irmão que está aqui presente, ó Deus, que vai participar dessa ordenança sua, desse ato memorial, ó Deus, em partilhar a mesa do Senhor, celebrando aqui, ó Deus, a tua morte, mostrando ao mundo, ó Deus, que nós somos teus filhos, que nós somos, ó Deus, um povo que faz parte da nova aliança. Todos aqueles que estão aqui, que têm, ó Deus, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não há nenhuma condenação sobre nós. O mundo nos acusa, o mundo nos persegue, dias difíceis virão, mas a sua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Muito obrigado pela tua morte na cruz do Calvário, que em nome de Jesus, ao que nós tomarmos o pão, ó Deus, comemos o pão e tomarmos o cálice, se há alguém enfermo no nosso meio, que toda doença seja curada em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, ao participar da tua mesa, participar da tua ceia, aqueles que estão fracos espiritualmente, sejam fortalecidos em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, erguer o estandarte de Cristo e que possamos, em nome de Jesus, adorar e glorificar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor morreu por nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem distribuir, por favor. Aleluia, Senhor. Convida a igreja a adorar a Deus. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por teu sangue nós fomos lavados. Castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou
entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Cordeiro de Deus que tira o Foi graças pecado ao do seu mundo. amor, Jesus. És um sacrifício É o que o Senhor diz hoje. Senhor. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, oh, és o sacrifício perfeito. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és o sacrifício perfeito. O Senhor nos separou, o Senhor nos salvou, escolheste desde o ventre da nossa mãe. Obrigado pelo teu sacrifício, pela morte na cruz do Calvário, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, o Cordeiro que se entregou por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ó Deus, todo o peso do pecado da humanidade estava sobre si na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, por ter morrido em meu lugar, por ter me dado vida, Senhor, vida com abundância. Obrigado porque através da tua morte na cruz, o Senhor nos salvou e nos deu o direito de sermos feitos e chamados de filhos de Deus. Obrigado, Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. O mundo não consegue entender esse momento. O mundo não consegue entender todo o sacrifício de Jesus no Calvário por cada um de nós. Mas diz a palavra de Deus que vai ter um momento, ó Deus, na história da humanidade, que todo o joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo. Todos hão de reconhecer que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Deus e que Ele realmente é o Salvador do mundo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, no 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, de todo o seu sacrifício na cruz do Calvário, comemos o pão. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, tomamos o cálice. Deus, muito obrigado, ó Deus, por poder participar da tua mesa, por poder participar da tua ceia, cumprindo uma ordenança do Senhor. A tua palavra diz que é através das suas pisaduras que nós somos sarados, que nós somos curados, que nós somos transformados. A tua palavra diz que é através do teu sangue que nós se tornamos puros, ó Deus, nos tornamos brancos como a neve. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário e tudo o que ela significa para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque através da tua morte nós nos tornamos um povo livre, Senhor, dignos de fazer parte da aliança de Cristo. Obrigado porque através da tua morte na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a oportunidade de aceitá-lo e de poder fazer parte da família de Deus e de poder um dia morar contigo no céu. Muito obrigado, Jesus. Nós estamos imensamente gratos a ti por todo o seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus abençoe. Louvor. Convido os irmãos então a estar adorando a Deus com esse último louvor. O nome desse louvor é Meus Votos. Como eu disse no começo, se você sentir de querer fazer esse voto com o Senhor, com a ousadia que o Senhor te der, seja orando, seja louvando, seja erguendo suas mãos, que você possa adorar ao Senhor agora com a gente. Glória a ti, ó Deus, aleluia. Ah, papai, tá tudo pronto, tá tudo pronto. Oh, Jesus, o noivo está vindo. Buscar a tua noiva, que é a tua igreja. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, ele vem, ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, óleo protegido, ele vem, ele vem. Ele vem,
abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh, eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Imagine a cena, igreja. Olha, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus vindo sobre as nuvens, acima de todos, acima de tudo. Ele é. Quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, Deixarei na saúde ou na doença, estarei no dia bom ou dia mau, independente do final, não te deixarei, não te deixarei. declare, na alegria ou na tristeza, Deixarei, na saúde ou na doença, estarei no dia bom ou dia mau, eu quero estar com o Senhor em todo o tempo, Senhor. contigo estarei, não te deixarei. Creia, igreja. Eu não te deixarei, Jesus. Creia, igreja de Deus. E agora para todos ouvirem: eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Declara, igreja. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem.
virá, ele vem, igreja. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá, olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá, Ele vem, é o meu o amor. noivo vem. Saltando pelos O noivo vem. Olha, mas quem vem lá, Eu sei é que o o Senhor, meu o amado. noivo Mas quem vem. vem lá, Maranata, pelos noivo olha, mas quem vem. Na alegria, vem declara lá, agora, igreja. é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, Estarei, e na saúde ou na doença, te deixarei. no dia bom ou dia mau, independente do final, Te estarei, eu estarei com o Senhor, Deus. não te Na deixarei. alegria ou na tristeza, Estarei, na saúde ou na doença, te deixarei. no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Contigo estarei, não te deixarei. Que o propósito do Senhor seja feito em nossa igreja, em nome de Jesus. Podemos assentar, igreja, a palavra está com o Egito. Podemos assentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 16. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra. Eu creio que ela nunca volta vazia. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, glorificado, que a tua palavra possa encontrar corações dispostos a ouvir, a compreender e obedecer, colocando em prática. Usa a minha vida com poder e autoridade, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar nesse domingo, nessa manhã, a falar da temática chamada família. E é importante nós voltarmos a falar sobre família, sobre crianças, dado a tudo que aconteceu no último mês. E nós, como Igreja de Cristo, devemos nos posicionar, demarcando sim o território a qual pertence a nós, e território esse dado por Jesus, dado por Cristo na cruz do Calvário. E nós, como igreja, devemos e não podemos nos calar e posicionar sim.
e falar para toda a comunidade, falar para o mundo, falar por todos aqueles que têm feito coisas contrárias ao reino de Deus, à palavra de Deus, falar para eles quais são o posicionamento da igreja mediante a tudo isso que está acontecendo. Então o título da palavra é As Crianças e o Reino de Deus. As Crianças e o Reino de Deus. É bom que esse culto seja gravado e que ele não está sendo ao vivo, porque caso eu me exceda em alguma coisa, o pastor e a pastora estão aí eles pedem para o Gabriel editar à tarde e assim não vai para as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook. Se eu me exceder, espero que eu não me exceda, mas como o pastor e a pastora estão aqui, qualquer coisa eles pedem para editar. Eu gostaria de pensar e falar com vocês hoje, irmãos, sobre esse tema de criança. E o cuidado que Deus e o reino de Deus tem com esse tema de criança. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais importantes na Bíblia no que diz respeito ao cuidado com as crianças. Jesus estava a caminho de Jerusalém, em dias antes da sua crucificação, então era um dia que Jesus estava caminhando e a sombra da cruz já estava ali sobre Jesus. E ele estava caminhando ali no sentido de estar indo para Jerusalém e dado certo momento, os pais daquelas crianças, os cuidadores daquelas crianças, mãe e pai, foram levar essas crianças até Jesus. E os discípulos, imediatamente quando viram aqueles pais levar aquelas crianças até Jesus, repreendiam aqueles pais. E era um momento importante no ministério de Jesus, porque ele já sabia que estava prestes a morrer, e estava sobre o seu ombro, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, né? Tudo aquilo que ele iria passar, tudo aquilo que ele iria sofrer. E aí Jesus estava naquele caminho e os discípulos viram aquelas pessoas levando e todo esse contexto, toda essa história se dá nesse exato momento. E aí Jesus observa que vários pais estão levando as crianças ali e os discípulos não permitem ou tentaram impedir que essas crianças sejam levadas ali. Para quê? Para serem abençoadas por Jesus. E por que os pais estavam levando aquelas crianças para Jesus? O pastor até pregou aqui há 2 domingos atrás, porque Jesus era reconhecido como mestre, como rabi. E na cultura judaica, os pais pegavam os filhos, e era da cultura judaica, e levavam até o templo, levavam até onde esses rabinos estavam, para que eles pudessem abençoar os seus filhos. Então, como eles tinham Jesus como mestre, vindo da parte de Deus, como rabi, eles levaram os seus filhos para que Jesus pudesse orar por eles e abençoar a cada uma daquelas crianças. E é interessante que nesse capítulo 10 de Marcos, que nós lemos, há um segmento interessantíssimo aí, nesse capítulo 10, porque do versículo 1 ao versículo 12, depois os irmãos leem, veem em casa, Jesus fala sobre casamento. Uma união entre um homem e uma mulher. Jesus fala sobre casamento. Do versículo 13 ao 16, foi o que nós lemos. Aí Jesus fala sobre crianças. Jesus fala sobre filhos. E depois, do versículo 17 ao versículo 31, Jesus fala sobre coisas, sobre propriedades. E a ordem correta é essa. Família, temática chamada família. Homem e mulher. Homem e mulher. E depois, filhos. E depois, coisas. Muitas famílias estão sendo destruídas nos dias de hoje devido à inversão de valores. Nessa busca desenfreada que nós, seres humanos, estamos, né, em busca de status, em busca de bens materiais, aí invertemos os valores. Eu não cuido da minha esposa, a esposa não cuida do marido,
os dois juntos não cuidam dos filhos, os filhos ficam largados, e aí vem a discórdia, vem os problemas, e eles se avolumam com o tempo, crescem, a família não resiste, e aí é destruída, porque invertem estes valores. Então notem comigo que Jesus era um profeta, um rabi, um mestre vindo de Deus, e os pais observaram e acharam importante levar as crianças para que Jesus pudesse impor as suas mãos e orar por elas. Mas antes de Jesus impor as suas mãos e orar por elas, aconteceram 3 fatos interessantíssimos que nós devemos observar. Primeiro, é de obrigação do pai e da mãe levar e apresentar os seus filhos a Jesus. Desde que o mundo é mundo, é assim que acontece e é assim que deve ser. Deus, quando ele chamou Abraão, lá no início de tudo, depois os irmãos leem em casa, em Gênesis 18, ele disse a Abraão: eu te chamei para que você possa ensinar ao seu filho e depois na sua casa a obedecer a palavra de Deus e andar em justiça. Mais tarde ele chamou a Moisés e quando deu a lei a Moisés, ele disse a Moisés: essa lei eu estou te dando hoje como ordem, como ordenança, e você vai ser responsável, não só ele, mas todo o povo de Israel, de ensinar aos seus filhos. E não somente ensinar, você vai inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Sabe o que é inculcar? Fazer com que ele memorize, com que ele decore, com que ele guarde na sua mente. E você, para fazer isso, para que ele possa inculcar, você vai estar falando com seus filhos ao se levantar, durante a refeição, andando pelo caminho e à noite quando se deitar. Tem pais que passam o dia todo e não falam um A da palavra de Deus para os filhos em casa. Olha a ordem de Deus. Depois Salomão lá nos seus provérbios, se eu não me engano em Provérbios 22, esse é o tema, esse versículo é um versículo muito conhecido. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela estiver grande, ela não se afastará dele. Jesus ali estava fazendo nada mais, nada menos do que Deus já tinha falado desde que o mundo era mundo, desde o início de tudo. A responsabilidade de levar as crianças até Jesus e de ensinar as crianças a andar no caminho do Senhor é de nós pais, depois também de nós avós e de nós servos de Deus como um todo. O segundo fato que me chama a atenção é que os discípulos impediram as crianças de chegarem até a presença de Jesus e ser abençoadas por ele. Por que será que os discípulos tentaram impedir essas crianças de chegarem até Jesus? Talvez eles estivessem pensando que as crianças não tinham capacidade de entender, como muitos adultos hoje ainda pensam. Enganados, muitos enganados, porque as crianças têm capacidade de entender. Talvez porque eles pensam que as crianças não tinham idade suficiente para dar atenção aos ensinamentos do Filho de Deus. Mais uma vez, erroneamente, que as crianças têm total capacidade de aprender. Ou talvez os discípulos pensaram que aquelas crianças, Jesus não iria dar atenção para aquelas crianças e que o ministério de Jesus estava baseado apenas em falar para adultos e não para crianças. Mais uma vez enganados eles estão, porque a palavra de Deus diz que todos os céus vão ser formados também por crianças, e crianças também serão salvas, viu, irmãos? Como crianças também não serão salvas. Irmão Egito, a Bíblia fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Se você pegar uma criança que nunca falou mentira, nunca pecou, nunca falou nada, e colocar ela numa cuba, numa redoma,
separada de toda a humanidade, de todo o mal, de todo o pecado, de todo o perverso, o seu coraçãozinho é mau. Porque a Bíblia fala que em pecado concebeu a minha mãe. Então nós precisamos evangelizar as crianças e ganharem elas para Cristo. Isso é obrigação nossa, do pai e da mãe. Terceiro fato que me chama a atenção está no versículo 16, é que Jesus, tomando as crianças pelos seus braços, ele abraçava as crianças e as abençoava. Nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja séria, evangélica, biblicamente, se não ter um trabalho ministerial voltado para as crianças. Vou repetir, nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja séria, biblicamente falando, que não tem um trabalho para crianças. Uma igreja madura, uma igreja que glorifica o nome de Deus, uma igreja que exalta o nome do Todo-Poderoso, tem na sua essência, tem como necessidade a prioridade de evangelizar as crianças. No versículo 14, nós podemos perceber que Jesus se indignou muito. Olha, é a primeira vez que nós lemos na palavra de Deus que Jesus se indignou com seus discípulos. Sabe o que é se indignar? Sabe o que é indignação? É quando você se revolta com alguma injustiça cometida. Jesus se indignou, ele disse: abra o caminho. Não bloqueie o caminho para as crianças. Deixe que as crianças venham até mim para que eu possa abraçá-las, orar por elas e abençoá-las. Sabe de uma coisa que eu aprendi essa semana? Jesus, quando ele estava falando com Pedro, lá em João 21, quando ele estava tratando com Pedro, a primeira coisa que ele disse para Pedro foi assim, né? Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Depois ele repete por mais 2 vezes e ele fala: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Os irmãos sabem quais são as diferenças entre cordeiro, carneiro e ovelha? Os irmãos sabem? Eu aprendi essa semana. Carneiro é um macho adulto. Ovelha é a fêmea adulta. E cordeiro? Cordeiros são o carneiro ou a ovelha de um ano. Olha que interessante. Jesus falou para Pedro, né? Ceifas, um homem na qual Jesus disse que sobre tu eu edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus falou para Pedro. A primeira ordem que Jesus falou para Pedro na edificação da igreja. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros? Os pequeninos, as crianças. Olha que coisa interessante que nós aprendemos. Apacenta os meus cordeiros. E notem que no capítulo anterior, leiam em casa, Marcos capítulo 9, versículo 42, Jesus fala: a quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, crianças, pequeninos crentes, e sempre Jesus fazendo referências às crianças, menor que seja pendurado uma pedra ao seu pescoço e lançado ao fundo do mar. Isso, Pai, é de responsabilidade nossa também. Porque muitas vezes nós mesmos somos pedras de tropeços para os nossos filhos. Como testemunho diário. Aquilo que eu faço em casa. Tem muitos filhos que, após se tornarem adultos, abandonam o evangelho. Abandonam a causa de Cristo. Não é 100% isso porque os pais não ensinou? Não. Porque às vezes os pais ensinam e quando a criança se torna adulta, ela decide em seu coração não ficar mais. Mas podem ter certeza que boa porcentagem vão embora porque os pais e as mães não ensinaram a andar nos caminhos do Senhor e ter um encontro com Ele.
Servir de pedra de tropeço para uma criança é de uma responsabilidade muito grande. No versículo 14, Jesus diz assim, né? Quando ele vê os discípulos repreendendo aquelas crianças, Jesus diz assim, ficou muito indignado e diz assim: deixe que elas venham até a mim. E essa indignação de Jesus me remeteu a pensar a nós no mês passado, quando nós vimos tudo o que aconteceu nas mídias, nas redes sociais, até mesmo em um comercial de um determinado lugar, vendedor de hambúrguer, que trouxe ao nosso coração, eu acredito que trouxe no meu, acredito que trouxe no coração de todos que estão aqui, essa indignação do que estão fazendo com as nossas crianças. Sabe, irmãos, eu estou com o coração pesado, estou com o coração triste, com o coração amargurado pelo que estão fazendo com as nossas crianças. E o pensamento que vem à minha mente e ao meu coração é: o que eu vou fazer mediante a tudo isso que está acontecendo? O que você vai fazer mediante a tudo isso que está acontecendo? Qual vai ser a sua posição? Porque nós temos que tomar um posicionamento. Nós temos que tomar um posicionamento. Eu vou me emitir? Eu vou ficar em cima do muro? O que eu vou postar nas minhas redes sociais? Eu vou ficar quietinho? Eu vou ficar calado? Eu não vou me pronunciar? A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. E sabe quem são os covardes? Aqueles que sabem da verdade e têm medo de se pronunciar a favor do reino de Deus e do evangelho de Cristo. Esses que são os covardes. No mês passado, um dia emblemático, onde que o mundo comemorou o dia chamado do orgulho de todos os segmentos de sexualidades. Os irmãos sabem o dia que eu estou falando, mas melhor dizer, o dia de todos os segmentos da sexualidade. Segmento esse fora dos parâmetros estabelecidos pela criação divina e pela palavra de Deus. Fora desses parâmetros. Antes de eu comentar sobre isso, eu vou dizer, e é muito importante dizer, que nós cristãos não somos homofóbicos. Nós cristãos não somos homofóbicos. E se você que faz parte desse segmento ver ou ouvir essa mensagem algum dia, tenha isso na sua mente e no seu coração. Nós cristãos não somos homofóbicos. Nós não temos ódio das pessoas. Nós não queremos que as pessoas sejam perseguidas, que as pessoas sejam mortas, que as pessoas sejam discriminadas. Nós não queremos isso. Muito pelo contrário. Nós amamos todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, um fato como esse que aconteceu nos causa indignação, sim. Porque nós respeitamos qualquer que seja a sua orientação sexual. Mas assim como nós respeitamos a vocês, vocês têm que respeitar também nós como igreja de Cristo. Porque isso é bíblico e nós temos parâmetros na palavra de Deus. Uma coisa é respeitar e nós respeitamos. Outra coisa muito diferente é concordar. Uma coisa é respeitar e nós respeitamos. Outra coisa é concordar e abraçar a causa e aceitar como legítimo. Isso nós não aceitamos. Isso nós não queremos para os nossos filhos. Isso nós não queremos para as nossas crianças. Agora, respeitar, nós vamos respeitar sim. Lá em Gênesis 1, 27, Jesus está escrito na sua palavra, na palavra de Deus, lá em Gênesis 1, 27, lá no comecinho de tudo, que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher, menino ou menina.
Ou seja, quando uma mãe concebe a criança, ela nasce homem ou mulher. Agora, colocar na mão das crianças para que ela decida na sua fase de formação, para que ela escolha se ela quer ser homem ou mulher, ou se ela quer ser ambas as coisas, ou se ela não quer ser coisa nenhuma, ou se ela quer ser muito mais coisas que isso, é uma agressão, é uma aberração, é uma covardia fazer isso com as nossas crianças. É uma covardia. E a frase que eu volto a dizer para nós como igreja é: o que nós vamos fazer mediante tudo isso? Porque os nossos prefeitos, os nossos governantes não fazem nada, absolutamente nada. Onde está o estatuto das crianças e dos adolescentes? Por que essas pessoas não vão lá e falam: as crianças não podem fazer isso porque elas não têm idade para isso? Eu sei que está tendo uma batalha terrível para que nas escolas sejam implantada a ideologia de gênero, mas ainda não foi implantado. Então o que regra a lei é o estatuto das crianças e dos adolescentes. E cadê esse povo que não vai lá e não protege as crianças e os adolescentes? Sabe por que não protege? Porque muitos deles querem aprovar essa lei. Os vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, a semana retrasada, aprovaram para que as escolas municipais de São Paulo sejam implantado a ideologia de gênero. Falta o prefeito sancionar a lei. Agora imagine você, pai e mãe, que está em casa pensando que seus filhos estão na escola sendo alfabetizados, eles estão sendo doutrinados a ideologia de gênero, para que eles possam decidir, ainda na sua infância, aquilo que eles querem ser. Eu penso que há tempo para tudo. Como diz a palavra de Deus, há tempo para tudo. E numa certa idade da criança, nós, à luz da palavra de Deus, nós vamos esclarecer para ela a sua vida sexual e o que ela vai ser mediante a luz da palavra de Deus. Podemos usar a luz da ciência também? Sim. Podemos usar a luz da biologia? Sim. Mas principalmente vamos usar as escrituras, que é a palavra de Deus, que é o livro no qual seguimos, que nos conduz em fé, retidão e prática. A palavra de Deus. Então aquilo que trouxe indignação para Jesus há mais de 2000 anos atrás, também traz indignação para nós nos dias de hoje. Mesmo porque essa formação cristã, judaica, existe há 20 séculos. 20 séculos, 2000 anos. E esse dia no qual se comemorou no mês passado, existe há 50 anos apenas. 20 séculos existe. Jesus atendeu a todos sem distinção quando ele esteve aqui. Ele sentou à mesa com pecadores, ele conversou com publicanos, ele conversou e restaurou prostituta, ele deu atenção a ladrão, inclusive ao ladrão da cruz, o salvando. Jesus, ele não fez distinção de pessoas. Como nós também, a Igreja de Cristo, não fazemos distinção de pessoas. Nós abraçamos a todos. E amamos a todos e aceitamos a todos incondicionalmente. Agora, amar não é concordar com o pecado. Nós amamos o pecador, mas não compactuamos com o pecado. Transforme isso em miúdos, irmão Egito. O que o irmão quer dizer? Que ama o pecador, mas não aceita o pecado, mas não ama o pecado. Coloque isso de uma maneira que eu possa entender. A igreja está aberta a todos, mas não está aberto a tudo. Nós estamos abertos a todos, mas não estamos abertos a tudo. E é só ler lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27,
Leiam em casa, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. A Nova Jerusalém. Lá fala da Nova Jerusalém, lá fala que a Nova Jerusalém está com as portas abertas para todos os lados. Norte, sul, leste, oeste, pela frente, pelo lado, por trás. A porta está aberta de todos os lados e está aberta para todos. Porém, entretanto, todavia, nenhuma coisa contaminada entrará lá. Porque lá mora o Santo dos Santos, o Filho do Deus Todo-Poderoso, e ele não vai ser contaminado pelo pecado. Para terminar, o mesmo respeito que vocês exigem pela orientação de vocês, nós também exigimos com a nossa religião, que tem muito mais tempo na batalha e na luta pelo Evangelho de Cristo do que a de vocês. O mesmo respeito nós também exigimos, porque nós somos a favor de uma sociedade com base na família, e na família cristã, na família de Deus. Então o respeito, a recíproca, é verdadeira. Porque não há perseguição, não há discriminação. Sabe o que eu acho interessante quando fala que cristão é homofóbico, que cristão discrimina as pessoas? Sabe o que eu acho interessante? Nós falamos, mediante a palavra de Deus, de todos os pecados. E nós falamos que não vai entrar no céu qualquer tipo de pecador. O que mente, o que rouba, o adúltero, o fornicador, a prostituta, aquele que faz falcatrua. Nós falamos de todos os pecados e falamos isso há mais de 2000 anos. Agora, por que nós não podemos falar desse pecado exclusivamente? Porque está escrito na palavra de Deus. Então nós discriminamos toda a raça da humanidade. Ué, não existe isso de discriminação. Na realidade, quem está sendo discriminado somos nós, por defender o Evangelho de Cristo e defender a causa do Deus Todo-Poderoso. Nós que estamos sendo discriminados. Agora, quando nós falamos de pecado, nós falamos de todos os pecados. Não somente da orientação sexual, da ideologia de cada um. O que você faz em quatro paredes não me diz respeito. Eu não quero nem saber. Isso é problema seu. E no dia do juízo final, Deus vai julgar a sua causa e vai julgar a minha causa. Deus vai julgar a causa de todos os nós. Não me diz respeito e eu nem quero saber. Nem quero saber. Isso não nos diz respeito. Agora, não falar da palavra de Deus, aí me diz respeito. Falar do Evangelho de Cristo, aí me diz respeito. Agora eu só faço uma pergunta. Se você não é cristão, se você não é cristão, você não reconhece a Cristo como eu reconheço como meu Salvador, se você não carrega em seu corpo as marcas do Evangelho de Cristo, se você não acredita que existe um inferno, se você nem acredita que Jesus veio a esse mundo, por que todo esse ódio do cristão? Você não acredita. Então não precisa se preocupar com o céu, com o inferno, com o pecado, quem está certo, quem está errado. Você não acredita. Na realidade, sabe qual que é o problema? É que o mundo de hoje querem que nós aceitamos tudo e a todos como eles estão. Porém, nós não vamos aceitar. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, recompensa dada por Ele no livro de Salmos. E nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra todo esse tipo de mal. Eu não estou falando aqui de batalha física, não estou falando de batalha de agressão verbal, eu estou falando aqui de luta espiritual. A Bíblia diz que nos últimos tempos Deus iria derramar do seu Espírito sobre os seus servos e suas servas. Prepare-se para ser cheio do Espírito do Senhor. Porque somente com o Espírito do Senhor é que nós vamos vencer essa guerra.
não é com o braço, não é com a força, é com o Espírito Santo do Senhor. Na força do nosso braço nós não vamos conseguir. E também usando estratégias. Se o fez propaganda homossexual, não entre mais naquele lugar. Você não precisa daquele lugar para viver. Ah, eu gosto de hambúrguer. Tem várias outras hamburguerias. Ontem teve até um irmão que me mandou um cardápio de um monte de hambúrguer. Eu perguntei para ele, não é do não, né? Que do eu não compro, eu não entro. Não adianta você estar aqui na igreja no domingo, não adianta você estar aqui na casa do Senhor e não se posicionar contra isso. Como o Boticário também há um tempo atrás fez essa propaganda. Irmãos, essas grandes redes só sente quando mexe no bolso, quando eles não têm lucro. E nós, povo de Deus, somos muitos, graças a Deus, nós somos muito aqui no Brasil e em toda a face da terra. Então o que você tem que fazer? Boicotar, não comprar. Como você também tem que boicotar a Rede Globo de televisão. Não adianta você falar, ah, eu sou contra, eu não quero que o meu filho faça parte desse grupo. Tá bom, mas está passando lá na malhação menina com menina e você está lá assistindo ou permitindo que ele assiste. Está passando lá o BBB, lá um homem lá bissexual e você está lá junto com ele, assistindo com ele, junto com ele. Está passando as novelas lá que é só baixaria, só coisas que é contra o reino de Deus e você está lá alimentando ele. Ué? Não adianta, irmãos, não adianta se enganar. O tempo do oba-oba acabou para os cristãos. Se você não acordou para isso ainda, meu irmão, acorde. Acorde em nome de Jesus, acorde. Esse tempo acabou, é tempo de luta, é tempo de guerra, é tempo de arregaçar as mangas e levantar o estandarte de Cristo. Esse é o tempo que o Senhor Jesus vai passar revista no seu exército. Esse é o tempo. Sabe como eu vejo hoje como alguém pode impedir de crianças chegar até Jesus? Sabe como eu vejo? Não ensinando a palavra do Senhor a elas. Tem muitos pais hoje que deixam, já estou terminando, as redes, a mídia social, tomar conta dos seus filhos, falar para os seus filhos quais são os heróis deles. Tem um vídeo que vira e mexe, chega para mim, no meu WhatsApp, de uma criança, uma mãe perguntando para uma criança, eu não sei se ela tem 2, 3 anos, muito novinha, porque tem dificuldade até de falar direito os nomes dos heróis da Bíblia, e ela pergunta, quem que foi jogado na cova dos leões? Daniel. Quem matou o gigante? Davi. Qual foi o profeta de Israel? Samuel. Quem foi jogado na fornalha de fogo ardente? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não fazemos isso, irmãos. Nós deixamos que o mundo fale para os nossos filhos quem deve ser os heróis deles. Jogador de futebol, cantora gospel. Inclusive, como a temática é família, uma cantora gospel aí que tem um monte de seguidores, deu um péssimo exemplo de vida com Cristo, vida cristã, em um casamento. E aí teve um pastor que falou na sua rede social, um monte de gente foi lá falando mal e criticando o pastor. O mundo está todo ao contrário, nós estamos vivendo num mundo de perdido, e nós precisamos nos posicionar. Recentemente, a igreja se preocupava com os adolescentes. E eu tenho uma notícia para te dar. Não é somente os adolescentes. O mundo está invadindo, está atormentando, está trabalhando, investindo nas crianças de 4 a 9 anos de idade. Eles estão investindo pesado para capturar os nossos filhos e doutrinar naquilo que eles acham que é importante.
Ou seja, se nós como igreja, como pais, como avós, não investimos os nossos filhos com a palavra de Deus, zelando pela palavra de Deus, ensinando a eles a palavra de Deus, investindo tempo de qualidade para os nossos filhos, as nossas crianças, formando assim um batalhão do bem, um exército do Senhor do bem, para proteger as nossas crianças, infelizmente, nós vamos perder as crianças da futura geração, que é a igreja do amanhã. Infelizmente, nós vamos perder essa batalha. Ou nós decidimos hoje formar esse exército do bem, esse exército do Senhor, ou nós vamos perder essas crianças. Em nome de Jesus, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ser omissos nesse momento. Então fique o alerta para a igreja, para os pais, para os avós. Fica o alerta para toda a sociedade. Toda a sociedade. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos investir tempo de qualidade. E o mais importante, vamos apresentar e levar as nossas crianças aos pés da cruz, aos pés de Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Deus abençoe essa palavra. Vamos ficar de pé para encerrarmos em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, ela nunca volta vazia. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor ama as crianças, desde que o mundo é mundo, lá no início de tudo, em Gênesis, o Senhor já falava para Abraão, falou com Moisés em Deuteronômio, falou com Salomão em Provérbios, continua falando conosco nos dias de hoje, falou conosco através de Jesus. O Senhor ama as crianças, o Senhor falou que quem não se tornar como uma criança não poderá herdar o reino dos céus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a, como igreja de Cristo, a glorificar, exaltar o teu santo nome, que nós não possamos nos acovardar, que nós não possamos nos omitir, mas que nós possamos, ó Deus, estar juntos contigo nesse grande exército do Senhor, glorificando, exaltando, adorando e ensinando as nossas crianças no caminho que devem andar. Dai-nos ousadia, dai-nos coragem, precisamos de coragem, Senhor. Eu preciso de coragem, Senhor, para glorificar, testificar do teu nome, exaltar o teu nome e ser embaixador de Cristo aqui na terra. Dê essa coragem ao meu coração, dê essa coragem ao coração dos meus irmãos, ó Deus. Dai-nos uma semana de vitória, uma semana de sabedoria na tua presença, e que nós possamos, ó Deus, a compreender que o mais importante que nós temos, o ministério, o maior ministério que nós temos é o ministério da nossa casa. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida,
Compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.